Esse vídeo foi patrocinado pela Doppel Store. Compre camisetas de ciência com desconto especial para os inscritos do Ciência Todo Dia usando o link que está na descrição. A teoria da relatividade de Einstein é uma teoria fundamental para a física moderna. Ela nos ajuda não só a entender o universo nas maiores escalas possíveis, como também nos oferece modelos para a matéria nas menores escalas imagináveis. E ainda assim, ela é uma teoria relativamente simples, com apenas dois princípios fundamentais. O primeiro princípio é o princípio da relatividade. De acordo com ele, a física deve ser a mesma para todo referencial inercial. Isso é, dois observadores que se movem com velocidade constante entre si devem concordar com o resultado de qualquer experimento. E o segundo princípio é o princípio da velocidade da luz, que diz que a velocidade da luz no vácuo é constante, independente da fonte e em qualquer observador. Ou seja, a luz emitida por um carro em movimento tem a mesma velocidade do que a luz emitida por um pedestre parado. E tem mais, essa velocidade é sempre a mesma, não importa quem mediu ela ou a velocidade de quem está medindo ela. Não importa se o universo está acabando, se você está na borda de um buraco negro ou perto de uma estrela que está virando uma supernova. A velocidade da luz no vácuo é constante e sempre é a mesma. 299.792.458 metros por segundo. Mas a velocidade da luz ser absoluta e constante tem algumas implicações. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, para a velocidade da luz permanecer constante e absoluta para todos os observadores, isso significa que alguma outra quantidade física tem que variar. E duas dessas quantidades são o tempo e o espaço. Enquanto a velocidade da luz permanece sempre constante no vácuo, o tempo e o espaço podem mudar de forma, se contraindo ou se dilatando. Na prática, isso significa que se você estiver parado e alguém estiver se movendo com alguma velocidade relativa a você, e vocês dois fizerem medidas de tempo e espaço, essas medidas serão diferentes por causa dessa diferença de velocidade. Vocês não vão concordar sobre qual distância foi percorrida e muito menos sobre quanto tempo se passou. Só que apesar de ser simples, a relatividade não é nada intuitiva. Vários paradoxos deixam o que parecem ser contradições na teoria bastante evidentes. Mas esses paradoxos sempre se mostram como paradoxos aparentes. Havia uma solução para eles, eles não eram paradoxos de verdade, eles eram questões nada intuitivas. Só que, uma vez resolvidas, serviam para nos mostrar exatamente a força da teoria da relatividade. Uma das previsões mais clássicas e estranhas da teoria da relatividade é a dilatação do tempo. Nela, relógios se movendo marcam o tempo mais devagar do que um relógio parado. A percepção do tempo é relativa e depende do observador. Isso é, suponha que você esteja observando dois cronômetros, um que está com você e outro dentro de uma nave que está se movendo a 86,6% da velocidade da luz relativo a você. Assim, quando o seu cronômetro estiver marcando 1 minuto, você observa o cronômetro da nave e ele está marcando apenas 30 segundos. A 86,6% da velocidade da luz, o tempo parece passar 2 vezes mais devagar dentro da nave. Esse resultado da relatividade pode parecer absurdo, mas você carrega uma prova experimental deles na sua mão todos os dias. Pegue o seu celular e abra o Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mapas. Provavelmente existe um botão para você centralizar a sua localização. E isso só é possível porque existem diversos satélites de GPS voando sobre você nesse exato momento que são corrigidos de acordo com a teoria da relatividade. Esses satélites de GPS precisam sofrer correções por causa do campo gravitacional na altura em que eles estão e por causa das altas velocidades com que eles orbitam a Terra. E como o GPS funciona, isso significa que esse aspecto da teoria da relatividade também está correto. Apesar disso, a ideia da dilatação temporal recebeu a sua parcela de críticas, e de fato nós precisamos esclarecer algumas coisas para entender bem como a relatividade funciona. E nada melhor para fazer isso do que utilizar um dos problemas mais famosos da teoria, o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo funciona assim. Considere dois irmãos gêmeos, André e Bruno. Como eles são gêmeos, os dois têm a mesma idade, 20 anos. Bruno então é selecionado para uma missão espacial. Ele vai embarcar em um foguete que se move com 86,6% da velocidade da luz. O cronograma da viagem é o seguinte: a missão tem uma duração total de 20 anos. Os primeiros 10 anos são a ida até o destino final, digamos que seja um planeta, e os últimos 10 anos são a volta até a Terra. 10 anos de ida, 10 anos de volta.
André entende um pouco de relatividade e sabe que a percepção de tempo dele e do irmão vão ser diferentes. Ele gostaria de saber quantos anos vão se passar no planeta Terra até que o seu irmão retorne de sua viagem. Como a nave está indo a 86,6% da velocidade da luz, os efeitos relativísticos de dilatação temporal serão bem pronunciados. Sem nenhuma dúvida, Bruno, que está viajando na nave, irá experienciar o tempo de uma maneira diferente do seu irmão que ficou na Terra. Levando em conta o efeito da dilatação temporal, o Bruno, que está viajando a 86,6% da velocidade da luz, deveria experienciar o tempo 2 vezes mais devagar do que o normal. Então, durante os 20 anos da viagem do Bruno na nave, vão se passar 40 anos na Terra. Então, André espera ter 60 anos quando rever o seu irmão, que deve chegar na Terra com apenas 40 anos de idade. Mas espera, a física precisa ser a mesma para todo o referencial inercial. Então, ao invés de olharmos o referencial do André, que está na Terra, vamos olhar para o referencial do Bruno, que é quem está viajando próximo da velocidade da luz. Bruno, dentro da nave, parece que não está se movendo. Ele olha pela janela e vê a Terra viajando a 86,6% da velocidade da luz. Agora é o Bruno que acha que o tempo para o seu irmão na Terra vai passar 2 vezes mais devagar. De forma similar ao raciocínio que fizemos com o André antes, Bruno espera que durante os seus 20 anos viajando no espaço, vão se passar apenas 10 anos na Terra, porque no referencial dele é a Terra que se move enquanto ele fica parado. Então Bruno espera retornar de viagem com 40 anos e ver o seu irmão com apenas 30. E aí temos o paradoxo. Qual dos dois irmãos está certo? Para André, ele deve ter 60 anos quando seu irmão retornar. Só que para o Bruno, o André deveria ter 30 anos quando ele retornar. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Algo tem que estar errado. Seria André, Bruno ou a própria relatividade? Para responder essa questão, vamos voltar aos princípios da teoria da relatividade. Nós temos 2 deles que eu citei no começo do vídeo, o princípio da relatividade e o princípio da velocidade da luz. No paradoxo dos gêmeos, nós não temos nenhuma violação do princípio da velocidade da luz. Então só nos resta uma hipótese: corrigir o princípio da relatividade. Segundo ele, André e o seu irmão estão viajando em velocidades constantes, um em relação ao outro. Isso significa que eles deveriam concordar com as idades finais em cada caso. E é aí que entra a sutileza que destrói o paradoxo. O Bruno vai e também volta. Isso significa que em algum momento da viagem ele precisa desacelerar, dar a volta e acelerar de volta em relação à Terra. Só que lembre-se do princípio da relatividade. A física deve ser a mesma para todo o referencial inercial. Só que como o Bruno acelerou e desacelerou durante a sua viagem, ele não é mais um referencial inercial. Ele agora é um referencial acelerado. Nós não podemos usar o referencial dele para calcular as idades finais. O irmão certo para medir o tempo dessa viagem é o André na Terra. E nós podemos ver isso com um experimento mental simples. Imagine que o André e o Bruno tenham montado um plano para se comunicarem. A cada ano que passa aqui na Terra, o André envia um sinal de luz para o Bruno. Bruno sai da Terra com a sua nave relativística, e 1 ano depois, André envia o primeiro sinal de luz, e assim a cada ano. Como a luz se move com uma velocidade finita e constante no vácuo, ela vai demorar um tempo até alcançar o Bruno, ainda mais porque ele está se afastando da Terra em altas velocidades. No tempo da viagem de ida, André envia 20 sinais para o Bruno, que por causa da sua velocidade, vai receber só 5 sinais na ida. Bruno então tem a impressão de que nos 10 anos que ele demorou para ir até o seu destino, se passaram apenas 5 anos na Terra também. E isso está de acordo com o que o Bruno pensa inicialmente. Afinal, até aqui ele não acelerou e foi um referencial inercial. Então o Bruno finalmente chega no seu destino e dá a volta. Agora ele se move em direção à Terra e cruza rapidamente com os sinais de luz atrasados que ainda não tinham alcançado ele na viagem de ida. No curto tempo para dar a volta na nave, 15 sinais passam por ele. Lembre-se que cada sinal é 1 ano na Terra. Então, quando ele dá a volta, parece que se passaram 15 anos muito rapidamente na Terra. Isso é um efeito da aceleração, e mostra por que o Bruno é um péssimo referencial e cria o aparente paradoxo dos gêmeos. O ponto que resolve o paradoxo é que pelo Bruno ter acelerado e desacelerado na viagem, isso cria uma confusão relativística para ele. De fato, referenciais acelerados não concordam com os outros observadores. Mas apesar de toda essa complicação, simplesmente usando os 2 princípios fundamentais da relatividade, nós conseguimos resolver o paradoxo dos gêmeos.
Apenas 2 princípios, raciocínio e uma boa dose de paciência nos permitem resolver problemas extremamente interessantes e importantes da teoria da relatividade. Eu acho que é por isso que até hoje essa teoria é considerada uma das mais bonitas da história da física. Muito obrigado e até a próxima. Queria agradecer a Doppel Store, que é a loja que faz essas camisetas que eu estou usando, por ter patrocinado esse vídeo e também ter feito uma promoção exclusiva nas camisetas para os inscritos do canal. Durante todo o mês de fevereiro, a loja está com uma promoção em que você compra 2 camisetas e leva uma terceira de graça. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, colocar 3 produtos no seu carrinho e o desconto aparece automaticamente como se fosse mágica, o que é bastante legal. Então não percam, porque as camisetas são lindas. Vejo vocês na semana que vem.